aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Paula Blasucci, de Direito Administrativo. Hoje nós vamos estudar sobre os atos administrativos. Cai em prova, é pequenininho aqui, vocês vão ver que em relação ao assunto de atos administrativos, nós não temos aí muitos problemas em relação à legislação, muitos artigos, nada disso. O problema de atos administrativos é justamente em relação a controvérsias doutrinárias, tá? Então, muita atenção em relação às controvérsias que eu vou passar para vocês, principalmente porque nós vamos adotar aqui a doutrina da Maria Silva Zanello de Pietro e também do José Carvalho Filho, que são as doutrinas mais cobradas pela banca, certo? Vamos lá, atos administrativos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a diferença entre ato e fato. Pessoal, aqui geralmente eles cobram quando cai uma questãozinha sobre atos, a diferença entre ato e fato. Só que existe aí vários conceitos por várias doutrinas. Nós vamos utilizar o conceito da Maria Silva Zanello de Pietro em relação ao ato e ao fato, que eu acredito que seja mais acertado e geralmente é o que a banca cobra, tá bom? Quando a gente fala de ato, é algo imputável ao homem. Quando a gente fala de fato, são acontecimentos naturais. Então, a primeira distinção entre ato e fato é porque o ato ele é imputável ao homem, enquanto o fato são acontecimentos naturais que independem do homem ou que dele dependem apenas diretamente. Esse conceito, Maria Silva Zanello de Pietro, ok? Dando continuidade, aqui nós temos que entender que os fatos da administração se dividem em fato jurídico, fato administrativo e o fato da administração. Gente, eu coloquei para vocês já tudo esquematizado, porque a própria nomenclatura já dificulta acertar uma questão que relaciona-se com o fato, certo? Então, nós temos o fato jurídico. O fato jurídico relaciona-se com uma descrição contida na norma geral, ou seja, genérico. Agora, quando eu falo de fato administrativo, é porque a descrição está no campo do direito administrativo, então é específico. Enquanto o fato jurídico, a descrição é em relação à norma legal geral, aqui no caso genérica, o fato administrativo, a descrição é no campo do direito administrativo. Então, não confunda fato jurídico com fato administrativo, tá? Aqui, genérico, o fato corresponde à descrição contida na norma legal e o fato administrativo no campo do direito administrativo. Então, aqui é específico, certo? E o fato da administração não produz qualquer efeito jurídico. Então, pessoal, atenção em relação ao fato jurídico, ao fato administrativo e ao fato da administração. Lembrando que aquela que não produz qualquer efeito jurídico é o fato da administração, ok? Todos esses aqui são espécies dos fatos da administração em sentido amplo, porque aqui é em sentido estrito, certo? Dando continuidade. Agora, pessoal, essa parte aqui, ela é a que mais cai em prova quando tem a parte inicial de conceito em relação aos atos administrativos, aos fatos. Geralmente, fatos, por nós termos várias controvérsias, caem pouco em prova, mas os atos administrativos despencam, principalmente porque você deve saber diferenciar os atos de direito privado com os atos materiais e os atos administrativos. A aula de hoje é sobre atos administrativos, mas antes de entrar aqui nos atos administrativos, nós temos que saber o que é um ato de direito privado, o que é um ato material. Geralmente são cobrados em prova. Então, aqui retiramos da doutrina da Maria Silva Zanello de Pietro, ok? Vamos lá. Atos da administração
em sentido amplo. Divide-se em atos de direito privado, em atos materiais e também em atos administrativos. E aí, eu tenho que saber o seguinte: todo ato praticado no exercício da função administrativa é chamado de ato da administração. Então, pessoal, aqui não é só em relação ao poder executivo, mas também em relação ao poder judiciário e ao poder legislativo nas suas funções atípicas de administrar, certo? Então, inclui aqui toda a função administrativa, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. Dando continuidade, nós temos que diferenciar os atos de direito privado dos atos materiais e os atos administrativos. Gente, em relação aos atos de direito privado, nós vamos colocar aqui que não existe uma relação de superioridade. Não existe uma relação de superioridade. Ok? Então, aqui é interessante que você saiba distinguir em relação aos atos administrativos, que é a matéria de hoje. Às vezes, em prova, vai cobrar a diferença entre atos de direito privado com atos administrativos. O que diferencia, pessoal, é porque não existe uma relação de superioridade que existe nos atos administrativos. Então, os atos de direito privado, eu coloquei para vocês alguns exemplos. No caso de doação, não existe uma relação de superioridade. Por isso, eu não posso confundir com os atos administrativos. Permuta, compra, venda, locação. Então, quando a administração está vendendo, por exemplo, aqui não existe uma relação de superioridade, tá, com o particular. Por isso, não é um ato administrativo, e sim um ato de direito privado, certo? Outro que cai bastante em prova é em relação aos atos materiais. Aqui são chamados também de fatos administrativos por parte da doutrina. Fatos administrativos. O que tem de diferente em relação aos atos materiais? Aqui não tem manifestação de vontade. Apenas a execução. Então, o que diferencia, no caso, os atos administrativos com os atos materiais é porque nos atos materiais, aqui não tem uma manifestação de vontade, é apenas uma execução. Já lá nos atos administrativos, nós vamos ver que existe uma manifestação de vontade do Estado. Por isso, para a prova de vocês, vocês não podem confundir estes conceitos, tá? Nós colocamos aqui a distinção entre atos de direito privado com atos administrativos, atos materiais com atos administrativos. Em relação aos atos materiais, nós vimos não tem manifestação de vontade e é chamado por parte da doutrina também de fatos administrativos. Vamos lá? Envolve apenas a execução, exemplo, a demolição de uma casa. Aqui, só a execução, apreensão de uma mercadoria também, são os atos materiais. Agora, nós vamos entrar na matéria de atos administrativos, que é o que importa aqui pra gente, tá, pessoal? Sobre os atos administrativos, olha o conceito. Pode-se definir ato administrativo como a declaração do Estado. Então, atenção em relação a este conceito, a declaração do Estado ou de quem o represente. Pessoal, já diferencia aqui dos atos materiais, porque nos atos materiais envolve apenas a execução. Os atos administrativos relacionam-se com a manifestação
aqui do Estado ou quem o faça às vezes, tá? Desse caso aqui, quem o represente não é só o executivo que, no caso, possui atos administrativos, exerce os atos administrativos, tá? Também o legislativo e o judiciário nas suas funções atípicas, certo? E aqui o interessante é essa primeira parte. Nós vamos fazer uma divisão. Essa primeira parte, a declaração do Estado, e a segunda parte, que produz efeitos jurídicos imediatos, tá? Então, nós temos também os efeitos jurídicos, com observância da lei, sob o regime jurídico, olha que interessante, de direito público, e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Nós temos vários conceitos pela doutrina de atos administrativos. Mas esse conceito aqui é o que mais cai em prova, tá? Então, você deve saber que é regido pelo direito público, que existe uma manifestação de vontade do Estado e também saber que é possível controle pelo Poder Judiciário. Nós sabemos que o Judiciário não entra em mérito administrativo, mas se existir uma ilegalidade que é diferente de mérito, o Judiciário, se provocado, aqui no caso, pode anular um ato, certo? O princípio é o da inafastabilidade jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, o conceito de atos administrativos, e agora nós vamos entrar justamente depois de ter feito aqui toda essa distinção entre os atos, tá? Vamos agora falar dos atos administrativos. Vamos lá. Primeira coisa, o silêncio. O silêncio é considerado uma manifestação de vontade? Gente, essa questão já caiu na banca CESP, certo? E cai com uma certa frequência. Quando fala sobre o silêncio, silêncio não significa dizer uma manifestação de vontade. Por quê? Porque se a pessoa está silente, não significa dizer que ela concordou nem discordou. Então, para a sua prova, você vai dizer que silêncio não é considerado manifestação de vontade. Quando a administração está silente, ela não está manifestando nada. Só que, se existir, por exemplo, um artigo, né, uma lei dizendo aí que a administração, se ela ficar silente, significa dizer que ela concorda ou significa dizer que ela discorda, aí sim, pessoal, é considerado uma manifestação de vontade. Se tiver uma lei dizendo que o silêncio da administração significa dizer concordância, significa dizer discordância, aí é uma manifestação de vontade. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. O silêncio só possui efeitos jurídicos quando a lei assim o dispuser, negando ou concedendo o pedido. Exemplo, a Lei 9.507, sobre o habeas data. O artigo 8º, parágrafo único, fala o seguinte: a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem a decisão. Gente, em relação ao habeas data, só para vocês terem uma noção aqui sobre o silêncio, tá? O habeas data só é possível impetrar um habeas data se, no caso, tiver uma recusa administrativa. Ok? Previsão na súmula de número 2 do STJ. Então, só é possível impetrar, no caso, um habeas data se tiver recusa administrativa. Mas é o seguinte, às vezes a pessoa foi lá na administração pública, tá? Requereu aí uma informação personalíssima e não responderam. O que fala a lei de habeas data? Fala que o decurso de mais de 10 dias sem a decisão, aqui é possível impetrar um HD. Ou seja, o silêncio da administração pública significa dizer, tá, que é possível sim impetrar um habeas
data, certo? Então, quando tiver previsão legal que o silêncio da administração significa uma concordância ou o silêncio da administração significa uma discordância, aí sim, pessoal, nesse caso, o silêncio possui efeitos jurídicos, certinho? Muita atenção em relação a este tópico. Outra coisa, vamos agora falar sobre o tópico que mais cai em prova, que é em relação aos atributos dos atos administrativos. Gente, nós temos a presunção de legitimidade, que também é chamada de veracidade. Nós temos a autoexecutoriedade, a tipicidade e também a imperatividade. Então, todos são atributos dos atos administrativos. Não pode confundir atributos com requisitos ou elementos. Então, aqui, nos atributos, vocês vão lembrar da PAT, presunção, tá? Autoexecutoriedade, tipicidade e também imperatividade. Não pode confundir com elementos ou requisitos. Por quê? Porque os elementos ou os requisitos, competência, finalidade, forma, motivo e o objeto, ok? Então, geralmente em prova, eles querem que vocês confundam atributos com elementos ou requisitos. Atributos, a PAT. Elementos ou requisitos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que nós vamos já estudar. Gente, na prova, eles vão colocar o conceito de presunção de legitimidade e vão querer que vocês confundam com tipicidade, com autoexecutoriedade ou com imperatividade. Já adianto aqui a vocês que o que mais cai em prova desses 4 aqui é, sem dúvida alguma, o atributo da autoexecutoriedade. Começando com o atributo da presunção de legitimidade ou de veracidade. Pessoal, em relação à presunção de legitimidade ou veracidade, significa dizer que os atos da administração foram editados conforme a lei, ou significa dizer que os atos da administração aqui são verdadeiros, presume-se verdadeiros. Este é o conceito de presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Atenção que a presunção de legitimidade também pode ser chamada de legalidade. Ok? Então, você vai colocar, embora nós estudamos aqui conjuntamente, tá? Parte da doutrina diferencia. Legitimidade ou legalidade significa dizer que os atos foram editados conforme a lei, e veracidade significa dizer que os atos foram aqui editados, né, de forma verdadeira. E aí eu pergunto para vocês, a presunção é uma presunção relativa ou é uma presunção absoluta? Quando eu falo de presunção absoluta, significa dizer que não cabe prova em contrário. Quando eu falo de presunção relativa, significa dizer que cabe prova em contrário. A pergunta é, a presunção, ela é relativa ou ela é absoluta? A presunção, ela é relativa. Significa dizer que o administrado, tá, ou particular, pode provar que a administração não agiu aqui verdadeiramente, conforme a verdade, certo? Então, por exemplo, uma pessoa foi multada porque o carro dela estava estacionado ao contrário. Aqui, esta pessoa, o particular, pode provar que não foi verdadeiro aquele fato. Por isso que a presunção, ela é relativa. E quando eu falo de presunção relativa, pode cair na prova também, tá? De outra forma.
pode cair presunção iuris tantum. Quando eu falo iuris tantum, significa dizer relativa, cabe prova em contrário. O particular pode provar que a administração não agiu aqui conforme a verdade, tá? Que aquele fato não é verdadeiro, certo? Então, vamos colocar o seguinte, pessoal. Nesse caso, a presunção é iuris, ou também chamado de juris, tá? Tantum. Significa dizer relativa. Cabe prova em contrário. E o particular que vai ter que provar, ok? Então, existe aqui a inversão do ônus da prova. O particular que vai ter que provar que a administração aqui não falou a verdade, certo? Então, atenção em relação à presunção de legitimidade e veracidade. Está presente em todos os atos. Todos os atos da administração. A presunção de legitimidade ou veracidade está presente em todos os atos da administração. E aí, deixa eu passar uma coisa interessante para vocês. As consequências da presunção de legitimidade ou veracidade. Muito importante, anda caindo principalmente o tópico 2.1, certo? Enquanto não se for decretada a invalidade, os atos produzirão os efeitos e devem ser, portanto, cumpridos. Então, pessoal, enquanto aqui não for decretada a invalidade, ok? Os atos devem ser cumpridos normalmente. Outra consequência que eu já falei para vocês também que é importante é em relação à inversão do ônus da prova. No direito processual civil, aqui a prova, o ônus da prova cabe a quem alega. Nesse caso, existe uma inversão do ônus da prova. O particular que vai ter que provar que a administração não agiu conforme aqui a verdade, que o fato não é verdadeiro, certo? Existe também como essa característica, como este efeito da presunção de legitimidade. Então, 2.2, inversão do ônus da prova. E existe o 2.3 também. A nulidade só poderá ser decretada pelo Poder Judiciário quando houver pedido da pessoa. Por quê? Porque aqui o Judiciário não pode agir de ofício. Nesse caso, como eu falei para vocês, pode sim ir ao Judiciário, sim, vai que tem alguma ilegalidade, né? É o princípio da inafastabilidade jurisdicional. Mas tem que provocar ao Judiciário. Ele não vai agir aqui de ofício, certo? Então, é outra consequência importante que também pode aparecer em prova. Sobre presunção de legitimidade ou veracidade, é isso que pode aparecer na sua prova. As consequências que eu passei para vocês e o conceito também, certo? Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a tipicidade. Gente, a tipicidade, ela é aqui um atributo criado por Maria Silva Zanello de Pietro, tá? Então, a Maria Silva Zanello de Pietro trouxe como atributo a tipicidade. A tipicidade, pessoal, não é complicada na hora da prova, porque como foi Maria Silva Zanello de Pietro que trouxe este conceito, cai idêntico que está na doutrina dela. Certo? E o que significa tipicidade? Tipicidade tem a ver com o princípio da legalidade, ok? Que corresponde a figuras, os atos administrativos devem corresponder a figuras já definidas em lei, certo? Então, olhem aqui, o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Então, aqui tem tudo a ver também com o princípio da legalidade.
figuras definidas previamente pela lei, certo? Dando continuidade. Gente, a imperatividade e a autoexecutoriedade, geralmente nós temos aqui um conceito que pode ser confundido na hora da prova. Vou até fazer para vocês um esquema posteriormente para vocês não confundirem estes atributos. O atributo da imperatividade com o atributo da autoexecutoriedade. Já adianto aqui a vocês que tanto a imperatividade quanto a autoexecutoriedade, nos dois casos, não estão presentes em todos os atos administrativos. A imperatividade e a autoexecutoriedade estão presentes em atos urgentes ou que tenham aí, previsão legal. E se eu for diferenciar a imperatividade com a autoexecutoriedade, a diferença é em relação ao destinatário. Como assim? A imperatividade é a prática do ato pela própria administração pública sem precisar de concordância do particular. Já a autoexecutoriedade é a prática aqui pela própria administração pública sem precisar de ir ao judiciário. Então, nos dois casos, é a prática do ato pela própria administração. A diferença é que na imperatividade não precisa de concordância do particular. E na autoexecutoriedade não precisa de intervenção judicial, tá? Então, vamos esquematizar antes mesmo de colocar o conceito dos dois aqui. É o seguinte, pessoal, imperatividade não pode ser confundida com autoexecutoriedade. Aqui, a imperatividade significa dizer prática do ato pela própria administração, sem precisar de concordância do particular. Sem precisar da concordância do particular. E o interessante é que você saiba o seguinte, esse finalzinho aqui. Quando fala que não precisa da concordância do particular, você vai lembrar de imperatividade, o P de particular, ok? E aí, aqui, você tem que colocar também que é um ato unilateral. Ato unilateral. Tem a ver com o poder extroverso. Do Estado. Tomem cuidado com essa palavra, tá? Poder extroverso, poder de mando. Então, pessoal, imperatividade, quando cai em prova, é dessa forma, certo? Toda vez que falar em prova que não precisa da concordância do particular, vocês vão falar do atributo da imperatividade. Aqui é uma imposição unilateral, certo? Não precisa da concordância do particular. O exemplo é se tiver, por exemplo, aí um prédio que está prestes a cair, não é isso? Não precisa da concordância do particular, não vão chegar perguntando, você concorda com isso? Já vão lá demolir aquele prédio. Então, a imperatividade tem a ver com o poder extroverso do Estado. É aqui uma imposição unilateral, não precisa da concordância do particular, certo? A autoexecutoriedade não dá para confundir. Por quê? Porque a autoexecutoriedade é a prática do ato pela própria administração. O interessante é isso daqui, ó, sem precisar
da intervenção judicial. Então, a diferença, olha que o conceito começa idêntico. A diferença aqui é porque, quando falar em prova que não precisa de ir ao judiciário, chama-se autoexecutoriedade. Quando falar em prova que não precisa da concordância do particular, chama-se imperatividade. E o interessante, pessoal, é que no caso, eles vão querer que vocês confundam. Eles vão colocar assim, ó, a prática do ato pela própria administração, independentemente aqui da concordância do particular, chama-se autoexecutoriedade. Errado, chama-se imperatividade. Então, eles querem que vocês confundam os conceitos. Você vai fazer o seguinte, toda vez que falar que não precisa de ir ao judiciário, chama-se autoexecutoriedade. Toda vez que falar que não precisa, aqui no caso, de concordância do particular, chama-se imperatividade. Então, vou fazer para vocês aqui um desenho para vocês não confundirem, tá? Vamos lá. Em relação à imperatividade e à autoexecutoriedade, existe um prédio aqui que está quase caindo. Ok? E aí, pessoal, ninguém está habitando nesse prédio não, mas está quase caindo. E o particular, dono desse prédio, está aqui. E nós temos aqui o agente, tá? Público. É o seguinte, nesse caso, para demolir esse prédio, não precisa de concordância do particular. E também não precisa de ir ao judiciário, ok? Não precisa da concordância do particular e não precisa de ir também ao judiciário. Quando eu falo que não precisa de concordância do particular, chama-se imperatividade. Quando eu falo que não precisa de ir ao judiciário, chama-se autoexecutoriedade. Essa é a diferença. Geralmente um ato, ele é imperativo e autoexecutório, mas em relação ao judiciário, autoexecutório, em relação ao particular, imperativo. E tanto a autoexecutoriedade quanto a imperatividade não estão presentes em todos os atos administrativos, e sim nos atos urgentes ou que tenha previsão legal para tanto, tá? Previsão legal. Certo? Essa é a distinção. Só que, pessoal, quando eu falo de autoexecutoriedade, eu também tenho o conceito do Celso Antônio Bandeira de Melo, certo? Em relação ao Celso Antônio Bandeira de Melo, ele faz uma divisão. Então, tomem cuidado na hora da prova, porque podem cobrar só a autoexecutoriedade, que é o conceito que eu passei para vocês. Ou também podem cobrar em prova o conceito do Celso Antônio Bandeira de Melo. Quando você, por exemplo, vir em prova que existe aí, no caso, a exigibilidade e a executoriedade, é porque estão cobrando o conceito do Celso Antônio. Se não fizerem essa distinção entre exigibilidade e executoriedade, é porque estão cobrando mesmo o conceito, tá, de autoexecutoriedade. Mas como pode aparecer na prova de vocês também exigibilidade e executoriedade, vou mostrar para vocês essa divisão. Vamos lá. Em relação à autoexecutoriedade, ela pode ser dividida em exigibilidade ou executoriedade. Qual que é a diferença entre um e outro? Em relação à exigibilidade, são meios indiretos. Meios indiretos de coação. Ok? Exemplo, a multa.
Para que a pessoa não pratique novamente aquele determinado ato, aplicam-se uma multa. São meios indiretos de coação, certo? E a executoriedade são meios diretos de coação. Vamos lá, meios diretos de coação. Exemplo, demolição, apreensão de uma mercadoria. Então, gente, podem cobrar na prova de vocês justamente a diferença entre exigibilidade e executoriedade. E na hora vocês vão estar lembrando do desdobramento da autoexecutoriedade. Ou então pode cobrar o conceito da própria autoexecutoriedade, que é a prática de um ato sem precisar de ir ao judiciário, tá? Então, dependendo da questão, podem cobrar o desdobramento. Se cair o desdobramento entre exigibilidade e executoriedade, você vai falar que são meios indiretos e meios diretos de coação, ou então pode cair na prova o próprio conceito de autoexecutoriedade, certinho? Pessoal, nós vamos fazer uma pausa e já já retornaremos.